Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para mais um Evangelho. Sejam bem-vindos, amigos novos que estão aí conosco hoje na telinha, né, Marilsa? E a Sheila, que também fazia tempo que não estava aqui, e os nossos amigos aí de todas as segundas-feiras, né? Então, que nós possamos juntos estudarmos, né, o Evangelho, as obras do nosso querido Allan Kardec e compreender um pouquinho melhor quem somos nós, que espíritos nós somos, né? E como nós temos costume, né, sempre iniciamos com uma leitura do Caminho, Verdade e Vida. E a Keila vai fazer para nós a leitura. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, boa noite a todos. Vamos lá. Certo? Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos, visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios, propriamente terrestres, sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal, através de seus recursos. Recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Caminho, Verdade e Vida, lição 156, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, muito obrigada, Keila, por mais essa leitura, por mais essa participação conosco. E vamos agora convidar a nossa amiga Consuelo. A Consuelo vai fazer a oração inicial para nós. Consuelo, querida, seja bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né, de estudos, por mais essa oportunidade que a gente está tendo, né, de buscar a nossa melhoria espiritual e também pela responsabilidade, né, que a gente tem de estar absorvendo esses conhecimentos para estarmos sempre a caminho da nossa evolução. Os amigos espirituais, os nossos mentores lá da nova era, possam estar presentes, nos ajudando a compreender um pouco mais as palavras do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada, Consuelo. Gratidão. Antes de convidar, né, a nossa amiga que vai expor essa noite, vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura Caridade para os Criminosos, né, Odília? Só que não é do Evangelho, é da Revista Espírita. Lá na Revista Espírita, meus amigos, a gente precisa visitar a revista, conhecer a revista, ler a revista, e lá ela traz a mensagem, né, na íntegra, a comunicação. Então, hoje, a Odília irá fazer a leitura dessa parte na Revista Espírita. Vamos lá, né, Odília? Caridade. Deixa eu ampliar aqui. Certinho? Certinho. Vamos lá. Caridade para com os criminosos. Problema moral. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se for salvo, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, devemos arriscar-nos para salvá-lo? A resposta que se segue foi obtida na Sociedade Espírita de Paris, a 7 de fevereiro de 1862, pelo médium senhor A. Didier. Eis uma questão muito grave que se pode apresentar naturalmente ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se deve-se expor a vida mesmo por um malfeitor. A dedicação é cega. A gente socorre um inimigo pessoal, logo deve socorrer um inimigo da sociedade, isto é, um malfeitor. Credes, então, que é só a morte que a gente subtrai àquele infeliz? Talvez seja a sua vida passada inteirinha. Pensai nisto. Nesses rápidos instantes que lhe subtraem os últimos minutos da vida, o homem, perdido, revê sua vida passada ou antes ela se ergue à sua frente. Talvez a morte chegue muito cedo para ele, e a reencarnação talvez seja terrível. Atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita, atirai-vos, arrancai-vos da sua danação, e talvez então aquele homem que talvez morresse, blasfemando contra vós, se lance em vossos braços. Contudo, não pergunteis se o fará ou não. Lançai-vos, porque, salvando, obedecereis a essa voz do coração que diz: tu podes salvá-lo. Salva. Lemenais, eu acho que é isso. Lamenais. Se pode fazer alguma coisa, faça. Se a pessoa continuar no erro, já não cabe mais a nós, né? Então, está aqui, né, lá na revista. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal do Estudo Psicológico, 1862, março, Ensinos e Dissertações Espírita, Caridade para com os Criminosos, Problema Moral. Certinho, Odília. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Tânia. Sempre muito atual. Eu sempre acho que a gente sempre pode fazer alguma coisa. Se o outro recebe e faz tudo errado, aí já não é mais, né? É da nossa responsabilidade, né? Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte, exatamente. Então, agora vamos convidar a nossa amiga Valdete, né, Valdete? Eu já estava com saudade, o mês está... O mês voou, né, Valdete? Também. E Como assim tá mesmo, passando? eu olhei 5 segundos, né?
Sim, sim. Agosto tem 5 segundas-feiras. E É, agosto, eu comentei com o pessoal a semana passada, nós estamos com a característica. Tirando a que vai falar sobre as bem-aventuranças, teremos mais 2 jovens aí. Um nós conhecemos a semana passada, e uma que vai estrear semana que vem falando de desobsessão. Olha os nossos jovens, hein? Muito bom. Isso daí são semente, né, dos nossos educadores que passaram antes de nós, não é, meninos? Quem estava aí na evangelização sabe o que eu estou falando. Claudete, querida, seja bem-vinda. boa noite a todos, com Boa muita noite, alegria que estamos querida. de volta. E pela mensagem que a Tânia escolheu, é o que nós vamos ver que o Kardec coloca o trabalho que eles fizeram, o quanto é importante para os espíritos, Opa, idosos e Deus, acima de tudo, ele não abandona ninguém. esqueci de fechar meu som. Eu vou fechar, vou ficar aqui, só a Valdete com o som aberto, para não poder dar probleminha, né? Isso. Então, hoje a gente vai ver dessa segunda parte do livro Céu e Inferno, o capítulo 6, que é sobre, pode passar, os criminosos arrependidos. Então, são 5 casos que nós vamos analisar. O primeiro é Verger, que é o nome de um padre que assassinou o Monsenhor Cibour, que era um arcebispo lá de Paris, e esse padre, então, que era jovem, ele não suportou humilhações, ele não suportou, não teve paciência, não teve humildade, e acabou assassinando o Monsenhor quando ele ia saindo, né, da igreja, ele executou. E ele foi condenado. Então, ele assassinou no dia 3 de janeiro de 1857, um pouco antes do Kardec lançar o Livro dos Espíritos. E já no dia 30, ele foi condenado e executado. Então, ele foi decapitado. E então, evocaram ele e no dia que ele foi executado. Então, eu digo, Kardec, ele estava lançando o Livro dos Espíritos, e ele já fazia esse trabalho de, assim, com os espíritos de várias categorias, né? E ficou sabendo desse caso e já evocaram no dia que ele foi executado. Aí, como que ele se apresentou? Ele disse que estava preso ao corpo, ele tinha medo, muito medo do Monsenhor, que ele assassinou, aparecer, porque ele tinha medo do Monsenhor vingar e fazer com ele o que ele tinha feito com o Monsenhor. E ele não sabia, estava alucinado, ele não sabia onde que estava, ele via o corpo de um lado e a cabeça dele do outro, ele sentia frio, e o frio da lâmina cortando o pescoço, só que ele não sabia que tinha morrido, tinha medo de morrer, então ele estava muito confuso. Também no dia, né, que ele foi executado, ele estava muito perturbado. E, como eu disse, ele tinha medo que o Monsenhor o visse e se vingasse. E ele tinha receio de orar, ele tinha medo, e ele pedia perdão. Então, já nesse momento, se ele estava pedindo perdão, é porque ele já estava tendo um certo reconhecimento do mal que ele fez, né? Aí a igreja, lá de Paris, onde é que ele assassinou o Monsenhor, que é saindo, né? Pode passar. É Saint-Étienne. 3 dias depois, Storne evocá-lo. Aí ele já sabia que estava livre, que ele já tinha morrido, ele estava com remorso do que ele fez, ele sofria e sabia que nós temos várias existências, então ele tinha perspectiva que
em novas existências ele ia passar por experiências dolorosas, né? E qual foi a punição dele ter assassinado? A consciência da falta de fé em Deus. Então, ele sabia que ele não tinha tido fé e deixado de lado a crença em Deus, isso tudo retardou o progresso dele. Então, ele pedia perdão, porque ele foi precipitado, ele deixou-se dominar pelo orgulho, pelo ciúme, as más paixões. Eu estou ouvindo falar tanto das paixões, que é igual a não controlada, é igual um cavalo não domado, né? E o Cosme Massa escreveu um livro sobre as paixões, a capa do livro até a Kardec e o Descartes, que é um filósofo que ele se baseou, e sobre Kardec, ligado a Descartes e o cavalo, porque no Livro dos Espíritos fala que as paixões não dominadas, elas são igual um cavalo que é bronco, é rude, vive à solta, não é domado, não é? Então, nós precisamos dominar as nossas paixões, e tem as paixões que são benéficas, né? Mas a gente cultiva as paixões negativas, as más. E ele foi por essas, orgulho, ciúme, e ao ser evocado, né, ele sentiu vergonha. A vergonha é o remorso, é o medo. Então, já é um certo reconhecimento do erro que fez. Então, ter vergonha já é um efeito moral que o espírito sente quando ele comete um crime, né? E ele estava ali com prazer em conversar com os homens ali e já poder reparar em parte a falta dele, porque já apresentando essa vergonha, já pedindo perdão, já reconhecendo o erro, depois de 3 dias que ele foi executado, então ele já estava no caminho da reparação, da expiação, já estava buscando isso aí. Então ele pediu, olha aí, 3 dias depois, para reencarnar e ser constantemente, na nova reencarnação, ser exposto a ficar com medo, a ter medo de ser assassinado. Ele assassinou alguém, então ele pediu para reencarnar, sendo assim perseguido, sofrendo aquele medo de ser morto. Então, o que ele fez com o outro, ele estava pedindo para ele sofrer, né? Pode passar. Pode passar, Tânia. Já passou? O Monsenhor, aí eles evocaram, porque ele estava ali, foi evocado, mas o Monsenhor estava presente, só que ele não enxergava. E ele estava morrendo de medo de ver o Monsenhor. Aí o grupo ali de Kardec evocou o Monsenhor. Então, nesses 3 dias depois que ele foi degolado, né? Aí ele disse que perdoava o padre, perdoava o Verger, orava para que ele voltasse ao bem. E ele estava presente, mas ele não se mostrava para o padre, para não aumentar o sofrimento dele. Então, o padre foi até assim caridoso, né? Porque ele não perseguiu, ele não ficou com ódio, ele pediu por ele, não se apresentou porque viu que ele estava com medo de vê-lo, então ele não se mostrou, né? Aí fala que então o medo que o padre era o remorso, que era um castigo para ele, né? Aí Kardec vai explicar que o Verger, mesmo sem ver o Monsenhor, ele sentiu remorso. Ele arrependeu-se logo que ele deixou a Terra pela consciência, não foi pelo sofrimento. O arrependimento dele veio espontâneo. Ele sofreu um horror, que nós vamos ver na frente outros aí, que vão ficar anos e anos sofrendo. Esse aí não. 3 dias depois ele já estava arrependido, né? Isso aí, Kardec fala, não é geral.
Geralmente, o criminoso demora a se arrepender, né? Ele não é, então, um mau espírito, e já tem, então, um certo progresso. E outros, então, são perseguidos incessantemente pelos olhares das vítimas. Nós vamos ver na frente os outros casos. Então, a vítima persegue, esse daí a vítima foi caridosa, não fez nada, né? O homem sofre a influência da matéria em suas percepções espirituais. Então, ele, aqui quando encarnado, a matéria tolda as percepções dele, e ele, então, às vezes, fica cego. Esse daí, então, no momento de ódio, de insatisfação, de humilhação, ele tomou essa medida drástica, eliminou a vida do outro. Então, a matéria toda, então a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que Jesus sempre falou, vigiai e orai, né? Para não cair em tentação. Aí nós vamos agora ver o segundo caso, Lemaire. Ele foi condenado à pena, aí eu pus o mapa da França, e a parte vermelhinha é o condado, fica mais ao norte aí, perto de Paris. Paris é essa bolinha aí, é branquinha perto, aí é Paris. E aí, perto, ele foi condenado pelo tribunal de Aisne e foi decapitado em 31 de dezembro de 1857. E, junto com ele, foram também decapitados os cúmplices dele, quer dizer que esse daí foi coisa grossa. Se ele teve crime junto com cúmplices, então o erro dele foi bem maior, né? E ele foi evocado após quase um mês depois que ele foi decapitado, que ele foi condenado. E ele sentia vergonha, aí outro caso de vergonha. Vergonha já é o remorso, né? Ele se sentia perturbado. Ele viu, perguntaram para ele o que aconteceu na hora que ele foi decapitado. Ele falou que viu rolar alguma coisa ali no pé do cadafalso, ali onde ele estava para ser morto. Ele não percebeu que era a cabeça, viu que era algo que caiu. E viu o sangue correr e uma dor pungente, só que era uma dor moral. Ele não sabia explicar que dor é aquela moral que ele sentiu. E ele sentiu, então, remorso, sem saber do quê. Remorso do quê? Então, ele estava inconsciente, estava perturbado ainda, e ele disse que se reuniu aos cúmplices que foram executados com ele, e um ficava jogando a culpa no outro. Foi horrível, um suplício. Quer dizer, fizeram juntos, ninguém assumiu a culpa, ficavam jogando para o outro, e aquela reunião junto com os cúmplices foi um suplício para ele, foi um castigo, né? E ele enxerga todas as vítimas, que foram várias, né? Estava perseguindo a todos eles, e ele principalmente, pelo olhar. Então, o castigo, a pena desse daí, foi pior, porque as vítimas estavam perturbando, assim, presentes ali. Pode passar. E aqui, estou mostrando que se ele foi condenado pelo tribunal de Aisne, mas ele foi preso nessa outra aqui, nesse outro departamento de Sami, e ele fugiu da prisão, só que ele nem lembra mais disso, de tão perturbado que ele estava. E então, foi muita ocorrência que foi acontecendo, né? E por isso que ele foi até decapitado com os outros. E Paris é aí perto, ó. Então, ele foi condenado num departamento, que seria um mini-estado, e ficou preso no outro. Pode passar. Aí ele estava sentindo remorso, ele fez as vítimas com as próprias mãos e ainda detestava as vítimas. Por isso que elas estavam atrás dele, porque ele além de ter feito as vítimas, ele ainda odiava elas, né? Não gostava. E as vítimas
desejavam que ele espiasse, mas tem uma certa piedade dele, e isso é um suplício para ele, que elas ainda têm uma certa piedade, mesmo ele ainda odiando elas, e mesmo elas desejando a ele a expiação. Então, ele fala, isso aí é uma desculpa, Kardec diz. Quando a gente fala assim, eu pedi muita coisa para essa existência, e eu não aguento. Não, a gente pede, Deus permite que a gente peça só aquilo que a gente dê conta. Por isso que Jesus falou que Deus não coloca fardo pesado em ombro leve. Mas a desculpa de quem não dá conta é essa daí, que ele pediu prova dura acima das suas forças, mas ele cedeu às tentações. Então, não estava acima, é que ele cedeu às tentações. Ele já tinha o pendor para o crime, e era da natureza dele já a tendência para o crime. E ele escolheu a situação. Então, a situação que ele escolheu, que não é muito bem definida aí, mostra, então, que ele partiu para o crime, porque ele já tinha essa tendência, e não é nada que as provas que ele tinha passado, as circunstâncias que ele escolheu para viver, não estava acima das forças, ele não resistiu, né? Aí perguntam para ele se ele tivesse sido bem educado, né? Se ele teria desviado do caminho do crime, se ele tivesse recebido uma boa educação. Aí ele mesmo falou que ele seria um homem fraco, incapaz de praticar o bem e o mal. Então, se ele fosse educado, ele não ia fazer o mal, mas também não ia fazer o bem, porque ele era um fraco. Então, ele poderia ter corrigido o mal, mas não faria o bem. Quer dizer que, de todo jeito, ele não teria uma vida tão proveitosa. Só que ele, se fosse orientado, por isso que esse daí vai falar da educação, que faz falta, e outro também vai cobrar dos homens a educação, porque jogar na cadeia, jogar na prisão, sai pior de lá. Não é educado, é piorado, né? Ele não acreditava em Deus, e na hora da morte, ele acreditou, mas um Deus vingativo. Pronto, agora Deus vai vingar sobre mim por tudo que eu fiz. Pode passar. Então, ele não acreditou no Deus de amor, de justiça. Ele sente que existe Deus, mas não entende, não compreende Deus. E o castigo na terra, ele achou que foi justo ele ter sido degolado, ele achou que ia ser benéfico para ele, mas ele está achando que ele não vai ser perdoado, e que ele vai ter novas provas, mas acha que só depois de muito tempo, porque ele não merece agora. Então, ele não está acreditando, não está tendo esperança que logo, logo ele pode expiar o que ele fez, né? Aí perguntou onde ele estava, e falou, estou aqui perto do médium e sofrendo, com a cabeça separada do tronco. Aí ele falou que ele não quis aparecer, porque para não causar má impressão, né? E pediu que eu deixasse em paz. Ele queria ir embora, ele não queria mais ali ser interrogado, nem falar nada. Ele não lembra como que ele saiu da prisão lá de Montdidier, e nem lembra de mais nada, ele só lembra do crime. A única coisa que tem lembrança é do crime. O resto que foi acontecendo com ele não lembra. E ele pede que o deixe em paz de novo e que faça votos para vir logo a sua expiação. Então, ele está no desespero, assim, de querer pagar, mas está muito afoito, né? Pode passar. Aí Kardec vai explicar. O Código Penal Divino, pela sabedoria, pela bondade e providência de Deus, tudo faz para facilitar os meios dos culpados se reabilitarem. Então, se aqui a gente só quer castigar, lá
Deus faz de tudo para reabilitar os culpados. Então, mesmo que eles não comuniquem, que a gente já falou aqui, tão poucos que são evocados, tão poucos que comunicam espontaneamente, a grande maioria dos criminosos não tem essa chance. Mas Deus não desampara. Ele arranja meios de todo jeito para ajudar os criminosos. Kardec frisa muito bem isso daqui, né? Então, ele diz assim, que as mesmas faltas que cometem dois criminosos, conforme as faltas, as punições são diferentes. Aquele primeiro ali que nós vimos, logo, logo, ele já ficou livre de punição. Esse daqui já pegou uma punição maior. Então, por quê? É de acordo com o grau de adiantamento intelectual, moral do espírito. Espíritos mais atrasados e grosseiros têm penas mais materiais do que morais. Então, esse daí de ver a cabeça separada do corpo, é uma pena material. Ele sente aquilo. E uma pena moral é a vergonha, é o remorso, e esse daí está com uma pena, então, material além da moral, né? Já os espíritos que são mais desenvolvidos intelectual e moralmente, as penas são morais, intoleráveis, como a vergonha. Como eu falei para vocês ali, eles sentem vergonha porque eles sentem remorso e eles sentem arrependimento, né? Então, fico com vergonha de ver que de lá todos enxergam aquilo que ele fez, né? Não é igual aqui que pode esconder, pode ludibriar, pode fingir. Lá não, lá fica tudo exposto. Ao não lembrar, aos que não são lembrados nunca por ninguém, nunca faltou amparo a eles. Então, tem criminoso, por exemplo, tem pessoa que comete falta, depois que ele vai, ninguém mais lembra dele. Então, não tem esse acolhimento em reuniões espíritas, não tem pessoas orando por eles, mas Deus dispõe sempre de algum meio para ampará-los. Então, mesmo não tendo ninguém lembrando deles, eles são apoiados por Deus. Agora vem o Benoit. Gente, essa criatura aqui, vocês já estão vendo lá embaixo, depois de 158 anos após a morte dele, é que ele vai ser atendido. Mas por quê? Olha, era um padre, era um frade, mas ele não tinha fé, ele não tinha fortuna, ele era preguiçoso, ele se ordenou padre para ter uma posição, para usar aquela posição. Inteligente, ele se arranjou na vida, com a inteligência dele, dando golpes, né? Ele era influente com a posição que ele conseguiu, abusou do poder, aprontou e fez, humilhou, fez o que ele quis. Foi um depravado, arrastou a devassidão quem ele deveria salvar como padre. Então, foi pelo sexo, a sexolatria. Ele abusou disso daí e desvirtuou muita jovem. Ele aprontou. Ele era cruel. Então, ele perseguia quem o censurava, porque via um padre fazendo coisas erradas, aí tinha gente que censurava. O que ele fazia? Perseguia e até matava, né? Com crueldade. Os famintos que gritavam, que pediam as coisas para ele sufocou, humilhou e não ajudou. Olha a fileira de erros que ele fez, né? Não matou ninguém, mas olha só. Ele cuidou só de quem estava em paz, só aquelas pessoas boazinhas que não perturbavam ele cuidou desses. Mas qualquer um que parecia ali, aparecia pedindo qualquer coisa, qualquer pessoa frágil, ele abusava, ele humilhava. Então, ele não foi julgado aqui na Terra.
porque ele não cometeu um crime, como a gente considera, mas pelas ações dele é um criminoso. E ele, como fez uma comunicação espontânea, em março de 1862, em Bordeaux, aquela cidade que eu falei, de onde Kardec recebia muita comunicação. E ele fez essa comunicação 158 anos após a morte dele, que a morte dele foi em 1704. E ele só foi comunicar em 1862. Pode passar. Aí ele fala nessa comunicação que ele está espiando, que ele sofre as torturas do inferno. Bom, como padre, sem fé, sem nada, o que ele ensinava? O inferno eterno, as penas eternas, o inferno dos diabos, do fogo eterno. Então, ele falou que estava sofrendo as torturas do inferno, que as vítimas atiçavam fogo e o devorava. Então, aquilo que ele acreditava, ele estava ainda no pensamento dele, sofrendo aquilo. A luxúria e o desejo, porque de lá não pode fazer o sexo, não pode cometer assim o poder, fazer coisa, abusar, né, dos desejos. Então lá não pode. Então ele se sentia com vontade de fazer ainda de lá essas coisas, mas não podia. E aquilo então perseguia aqueles desejos. E a sede o irritava, não tinha uma gota d'água para assim, acalmar a sede. Ele sentia aquela sede. Então, era tudo coisa, o quê? Material. Ó, sofrimento desse espírito, tudo mais material, não moral. Moral também, né? Todos os elementos, quer dizer, todos os espíritos que ele percebia ali, escarniçavam contra ele, quer dizer, insuflava contra ele, queria mais o mal a ele, eram os diabinhos que ele estava vendo, né? Ele não recebe nenhuma prece para os mortos, esse é um dos esquecidos, né? Há muito ele se arrependeu, mas não foi pela consciência, não foi porque ele percebeu do erro que ele fez, foi de tanto sofrer. Estava sofrendo tanto que ele arrependeu do que ele fez, mas é um arrependimento não sincero, né? Então, faz tempo que ele arrependeu, mas ainda está sofrendo. E como aí ele fala que como ele foi surdo aos gritos das vítimas, agora o mestre, que é Jesus, né, é surdo com os gritos dele. Mas também quando ele grita, os demônios enchem a boca dele de betume ardente. Então, ele sente as vítimas que o perseguem, né, a tapar a boca dele com betume quente, quer dizer, é um sofrimento terrível que ele sente, né? Aí ele vai escrever, porque tudo isso ele escreveu, era psicografia. O que fiz grande, ele não teve coragem de escrever Deus. É o caso lá do outro caso do suicida que eu já falei, né? Não teve coragem, não escreveu o nome de Deus. Pode passar. Ele fala que não sabe como que chegou ali na reunião. E ele quis falar, gritar para se aliviar. Aí ele se sentiu relaxado. Só de estar ali, ele relaxou. E ele não queria parar de escrever, porque ele não queria que o médium fosse embora, porque os demônios estavam ali, de olho, e estavam até entendendo o que ele estava fazendo, mas eles iam voltar a persegui-lo. Só ali que ele estava tendo paz. Então, ele implorou para o médium ficar ali, não ir embora, porque estava fazendo bem para ele. Ele sentiu um pouco de alívio, né? E era a primeira vez que ele escrevia. Ele não sabia que os espíritos podiam se aproximar dos homens. Imagina o padre
ignorante que ele foi, né? Ele não sabia nada mesmo da comunicabilidade, e agora ele sentiu que espírito pode comunicar com os homens, né? Aí o médium pediu para ele entender o jeito que ele estava se comunicando, né? Aí ele fala assim: o médium é meu pensamento, a sua mão me obedece. Eu não te toco, eu não atuo em ti, mas eu não compreendo como a sua mão me obedece. E eu não toco em você, e você é meu pensamento. Então, ele não estava entendendo que jeito que era, mas ele estava conseguindo, né? Aí ele pede que roguem por ele, porque ele não conseguia rogar, ele não conseguia orar. Aí pede, passa. Aí Kardec fala assim: ele não compreende que as torturas são morais. Ele sofre, ele sente, ele vê os verdugos, seus conhecidos, os nomes repercutem no seu cérebro. Ele cometeu as infâmias pela brutalidade das paixões, dos vícios. Ele acreditava no nada, nos prazeres a qualquer preço. Era materialista ao extremo, né? Ele dedicou sua vida às divindades do inferno. Quer dizer, ele não acreditava em Deus. Para ele, a crença era só nos seres infernais, né? E que ele acha que nunca, então, vão abandonar, porque ele dedicou a vida a essas divindades do inferno, né? E as dores para ele são infinitas, não vão acabar. É o inferno para sempre. Deus me livre, né? De quem acredita nisso, que vai para o inferno para sempre. E, infelizmente, ainda tem a gente que acredita, né? Ele nunca na vida, e nem agora desencarnado, ele implorou assistência dos bons espíritos. Aí o guia do médium, chamado Paulino, falou assim: ele falhou com conhecimento de causa. Então, ele era consciente do mal que ele fazia. E os sofrimentos, por isso, são terríveis, porque ele era consciente do mal que ele fez. E Deus o vê no caminho do arrependimento agora. Daí poder comunicar ali na reunião, onde ele é encorajado e ele é confortado. Então, depois de 158 anos, ele teve a chance. É assim que Deus o ajudou, né? Pode passar. Agora, é outro espírito. Nossa, quantas horas? Ainda tem um tempinho, né? O espírito de Castelnaudary. Castelnaudary é um lugar. Esse espírito é o seguinte: em 1848, antes do Kardec, então, começar a, a pesquisar com os espíritos, né? Foi lá quando as irmãs Fox tiveram as pancadas lá nos Estados Unidos. Tinha uma casinha perto desse Castelnaudary, que fica aí no sul da França, e aí tem nesse, como que fala? Nessa área aí, hoje, tem esse lugar, que até um castelo lá. E perto desse castelo, desse lugar, tinha uma casinha que todo mundo falava que ela era mal assombrada. Pegou ali. Uma pessoa que comprou essa casa. Aí ele foi morar lá e ele faleceu subitamente, depois que ele começou a morar lá. Aí o filho dele resolveu ir morar lá depois, mas quando ele entrou na casa, num quarto lá, recebeu uma bofetada no rosto de uma mão que não enxergou. Tem alguém com o microfone aberto. Eu sou a Alisson. Ailson.
Falou? Fecha o microfone do senhor. Só eu. Oi. Fecha o microfone do senhor. Aí. É porque está dando interferência. Obrigada. Aí, então, o filho dele recebeu essa bofetada, não voltou mais lá. E ali na vizinhança falava que tinha acontecido crimes horríveis nessa casa. Então, nós vamos conhecer agora a história. Evocaram, lá na sociedade parisiense, o espírito que deu a bofetada em 1859. Então, já fazia uns anos que tinha acontecido aquilo, né? Mas quando ele se manifestou, ele foi tão violento, ele não quis escrever. Ninguém ali, nem o São Luís, ninguém conseguiu acalmá-lo. E o médium vidente viu que ele sacudia o braço do médium, que ele era de um aspecto aterrador. Na mão ele tinha um punhal, a camisa estava ensanguentada, e ele, violento, não falou nada, não escreveu nada, e ainda não se acalmou. Então, nessa primeira evocação, eles desistiram. Aí São Luís avisa, ele é um espírito da pior espécie, é um monstro. Nós fizemos muito em trazê-lo aqui, mas não conseguimos obrigá-lo a escrever. Ele faz um uso deplorável do seu livre-arbítrio. Mas ele é suscetível a melhorar. Mas vocês terão muita dificuldade com ele. Fazendo bem para ele, em troca do mal que ele tem feito, porque desencarnado, ele continua fazendo mal, ali naquela casa mal assombrada, né? Então, eu peço que vocês façam preces para ele e evoquem só daqui um mês. Aí eles fizeram isso, pode passar. Aí evocaram ele, daí um mês. Aí ele estava mais acessível, mais devagar. Ele aprontou de novo aquela meio confusão, mas aí foi mais devagar. Aí ele já mostrou arrependimento, aí ele narrou os crimes dele. Em 1608, há mais de 200 anos, naquela casa, ele degolou o irmão dele enquanto o irmão dormia, porque ele suspeitava que o irmão estava traindo ele com a moça, a mulher. Então, ele pensava, já estava suspeitando que o irmão era o rival dele. Anos depois, ele degolou aquela mulher com quem ele casara. Ele degolou o irmão, por ciúme, degolou depois a mulher. Aí ele só foi desencarnar, isso em 608, 600 e pouco. Em 1659, ele morreu com 80 anos. E não foi julgado, não foi condenado, morreu idoso. Mas ele ficou ali naquela casa, provocando acidentes ali sem parar. Por isso que a casa era mal assombrada. Aí o São Luís vai explicar, depois que ele conta o crime e tudo, que o sofrimento dele, o suplício dele é atroz. Tiraram dele todos os pensamentos de qualquer outra coisa e ele ficou voltado com o pensamento só no crime, só na visão do crime, com aquele punhal na mão, com a roupa ensanguentada, e ficou preso ali na casa 200 anos. Quando ele conseguia... Então, ele está condenado a esta lembrança, e ele acha que é uma lembrança eterna, que ele nunca vai sair disso.
Na Terra, ele fica preso ali na casa. E quando ele vai para o espaço, é só ver treva, isolamento e solidão. Ou ele fica isolado nas trevas, ou ele fica ali trancado naquela casa com a visão do crime. Então, foi o suplício dele de 200 anos. É isso daí. Pode passar. Aí, São Luís falou assim, porque tinha feito exorcismo naquela casa, nada adiantou. Aí o São Luís falou, o meio de tirá-lo ali daquela casa é orar por ele. Exorcismo, diversos espíritos. Até eu vi que Franca recebeu um padre para fazer exorcismos. Eu falei, coitado. Exorcismo não resolve, né? Exorcismo diverte os espíritos, e também eu já li que espírito às vezes desencarna e deixa missas pagas para ser rezada durante não sei quanto tempo, né? Então ele pagou para orar por ele. Mas não é assim. São Luís também fala que não adianta mandar orar, mas cada um tem que orar com sinceridade. Então, ali no grupo mesmo, eles tinham que orar por esse espírito, quem era ligado a ele lá na casa tinha que orar por ele, né? Porque senão é o jeito de tirá-lo. Aí São Luís continua explicando, há 200 anos ele está assim, e lhe parece mais longo, pois o sono não existe para ele não dorme, ele não tem sono. E falou que para o espírito inferior, o tempo é mais longo do que aqui para nós. Se aqui 200 anos é muito para nós, o espírito lá é muito mais. Parece ser muito mais. Ele viveu, aí perguntou onde que ele viveu antes. Aí começaram a questionar o São Luís, ali no grupo. Aí ele falou, antes dele nascer aqui na Terra, ele viveu num planeta inferior. E aqui na Terra, ele viveu entre tribos ferozes e selvagens. E lá ele cometia atos cruéis, mas era menos castigado do que agora, porque agora ele está entre os chamados civilizados. Então, quando ele vivia em tribos mais selvagens ou mais ferozes, os atos que ele cometia não eram tão, assim, sofria tanta pena como essa rigorosa que ele recebeu agora, porque agora ele já era mais lúcido, mais inteligente, né? Seu estado não é dos mais terríveis, quer dizer, apesar do espírito ser um espírito bastante ainda inferior, né? O inferno é a casa mais... O inferno é a casa onde ele está, mas ele sente os efeitos da prece, quer dizer, tem espírito que nem efeito da prece sente, né? Em breve ele arrepender-se-á e terá pensamentos bons, salutares, certo? Então, quer dizer que ele não está numa condição tão terrível, já está melhorando, né? Ele vai se arrepender logo e vai ter melhores pensamentos, e vai acontecer, porque ele vai comunicar de novo, passa. Aí o São Luís... Ah, é porque eu repeti do São Luís ali em cima, né? Após vários contatos com esse espírito, né? Ele mudou seu estado moral. Foi permitida a saída dele da casa. Então, ele era retirado para ir lá comunicar. Ele aproveitava os conselhos ali que o grupo dava. Ele sentia alívio. Ele passou a ter esperança. Ele deixou de ver o punhal e falou que reagiria só se fosse provocado. Se fosse provocado por alguém, aí ele reagiria. Então, ele largou de perturbar as pessoas que entravam lá na casa. Ele já saía de lá, ele já não via mais aquelas cenas, né?
Ele já sabia que as penas não durarão para sempre. Mas só que ele nunca sentiu remorso os 200 anos que ele ficou lá na casa. Só quando ele começou a sentir que ele foi evocado ali, aí ele sentiu liberdade. Quando ele começou a sentir remorso, já evocaram ele. Então, foi só ele dar aquele sinal que ele estava já ficando com remorso, ele evocaram. Aí foi a libertação para ele, porque aí foi evocando, chamando, ele foi comunicando e deu uma melhora grande. Aí o Kardec falou as penas para os tipos de crime. O avarento, ele fica só vendo o ouro. O orgulhoso, ele tem que obedecer os subalternos dele. Ele mandava todo mundo, agora ele tem que obedecer. O ateu, ele fica isolado, fica com uma incerteza danada, por que ele está vivo ainda, né? Sente uma angústia. Então, são os tipos de penas morais aplicadas ao tipo de criminoso, ao tipo de gente que desobedece à lei divina, né? Pode passar. Aí agora vem o último. Esse Jacques Latour é um... Vai lá na copinha. Fugiu. Valdete, você preparou tão bem preparado, esse ele é maior. Você não quer deixar para o mês que vem, junto com as expiações? Não, com os endurecidos? Pode ser, porque esse daí Ele tem ele várias vai ser comunicações. invocado 5 vezes. Tem várias E o comunicações. Kardec vai fazer um estudo, uma análise dessas evocações. Porque senão aí você vai ficar assim, você vai apavorar, você vai querer correr e a gente vai perder a essência que a gente está pegando ali, né? Os ensinamentos que nós estamos pegando. Então, eu acho que seria melhor. O que você acha? Pode ser. Porque os espíritos endurecidos, que somos nós mesmos, né? Tudo aqui é nós, né? Eu estava olhando aqui, consultando, é um pouquinho menor do que foram os criminosos, né? Então, eu acho que dá para você fazer. Esse daí você vê que teve muitas explicações, né? Sim, sim. E são penas diferentes de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Sim. E Kardec deixa claro, né? Penas morais e penas materiais, de acordo com o entendimento de cada espírito. E o tempo aí também de sofrimento vai ser de acordo com os problemas que criaram e o entendimento que tem, né? Vocês concordam, né, meus amigos? Aí, porque a Valdete fez tão bem detalhadinho, eu vi os slides, tudo. Então, assim, para fazer corrido, a gente perde muita essência, né? E ela falando, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Como a gente tem aprendido, não é, Keila? Eu vou ficar ansiosa para chegar no mês que Eu vem. nunca tinha estudado essa parte, francamente. Eu fico assim, ó, falo, Jesus, onde eu estou me encaixando? Nós vamos ficar Mas a diferenciados. gente também tem que, igual fala aí, ter esperança é muito importante. Sim. A gente já tem pelo menos o entendimento e evita cometer esses atos muito cruéis, insanos, né? Os Igual exemplos. aquele padre, gente, esse padre aí. Então, os exemplos servem para o nosso crescimento, né? Então, a gente tem que ter essa consciência aí no vento. Então, vamos devagarzinho, que aí a E gente... aí em Franca está tendo esse caso aí da menina que mandou matar o pai, que matou os criminosos, agora ela sumiu, tem um grupo que sequestrou. Gente, eu estudando esses casos e vendo acontecer isso aí. É a atualidade, né? A gente está vendo aqui, ó, do nosso lado acontecendo tudo isso. E as consequências futuras, né? Não, é isso que eu falo assim, eu fiquei orando muito por esses espíritos aí, porque eu falei, gente, eles não sabem o que os espera. Mas cada um segundo a sua...
Eu moro aqui em Franca, não estou sabendo nada aqui. Não, depois a gente fala na quarta-feira com você. Não, é um caso É um cada vez caso, mais complicado. é um caso bem complicado, É né? que eu acompanho o comércio da Franca, Não, eu quero consigo saber só ficar onde assim. você vê. Ah, Eu quero saber só onde você vê essas. ela Na, tem, na internet, o jornal Comércio da Franca. ela tem uma pessoa também que manda umas coisinhas para ela. Ela lê o jornal virtual, mas ela tem uma pessoa que de vez em quando manda umas coisas para ela. É, Daqui de Franca eu não mando nada, porque eu não vejo. eu não desligo de Franca e eu gosto de ficar sabendo das notícias, né? É. Mas Hoje, são fatos, Valdete. junta eu e meu cunhado, né? Aham. Eu não É, esqueço da fala, acho que foi não sei se foi num livro ou se foi o próprio Divaldo que falava, né? Da importância da gente estar fazendo orações para esses que foram. Acho que até a dona Ivone do Amaral também tinha um caderninho que ela fazia orações para esses nossos irmãos, né? Os suicidas, os ela era criminosos. com suicidas, porque o resgate dela desde pequena foi. Ela ficava no cemitério vendo, lendo no cemitério. Ela gostava e via os espíritos e orava por eles, conversava. Ela sempre ajudou. E a gente também tem que colaborar, né? Seja entre os nossos vizinhos, os nossos irmãos de convivência, né? Seja os mais distantes, a importância da oração que a gente está vendo, né? O tanto que uma oração é importante, o tanto que uma oração ajuda os nossos irmãos, né, meus amigos? É, esse, por exemplo, prejudicou a creche lá, né? Sim, Eles sim. não sabem o mal que está fazendo. Valdete, querida, então, setembro está aí, setembro, mês da Valdete, ela vai nos presentear aí com a continuação do estudo dos criminosos e vai adentrar, né, vai entrar nos espíritos endurecidos. Fica aí, viu, Keila, a curiosidade. Quer dizer, o Kardec foi graduando, né? E Esses aqui, lembrando, criminosos arrependidos, agora vem os endurecidos. e lembrando, são apenas sensações, porque lá não tem betume, É, isso fique bem claro. Não tem nada. Ele não tem o punhal na mão, é só lembrança, e aquela sensação, porque não tem matéria. é. Não tem. Então, porque é igual falou, o que fez com aquele espírito que ficou na casa? Cercear os pensamentos dele. Aí o pensamento dele ficou só naquilo. Então, era o que ele percebia, o que ele sentia, porque foi uma maneira de puni-lo, de toldar os pensamentos outros. Aquele também que esqueceu como que ele fugiu da prisão, que ele lembrava só do crime, esqueceu de tudo que aconteceu, é uma maneira de penalizar. Toldando os pensamentos, né? Porque o espírito, o que ele usa? Pensamento. Aí todos os pensamentos e faz ele ficar só com aquele que ele foi. São as ideias fixas. É, Ideia fixa. é. A gente encarnado também, às vezes, tem que ficar com ideia fixa, né? E como? E como? Que possamos ter bons pensamentos, né, meus amigos? Valdete, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Até o mês que vem, se Deus quiser, viu, meus amigos? E quem quiser, oi? Muito bom, né? Porque Oi, como? você, Quem não leu, a vai gente fica ler. sabe que é dos tipos de como nós mesmos, Né? Somos nós. nessa encarnação, não cometemos nenhum assassinato, né? Sim, sim. Aí, Sempre. Lembrando também que o Céu e Inferno foi aniversário dele agora, 1º de agosto, né? Então, aí, ó, tá propício. E quem não leu o Céu e Inferno, se não... Esse livro é maravilhoso.
Comece pela segunda Os 5 livros, acho que o menos lido. Sim, sim. Depois é a Gênese. Obras póstumas, então, ninguém nunca pegou. Muita gente nunca nem sabe se tem o Obras Póstumas. Obras póstumas é uma compilação, estou dizendo dos que Kardec... Do Kardec mesmo, né? O Céu e o Inferno, a Gênesis. Mesmo o Livro dos Espíritos, muita tem gente muitas fica no Evangelho, né? Mas nós vamos, de pouquinho em pouquinho, nós vamos chegando, né, meus amigos? O importante é isso. Então, vamos finalizando o nosso estudo, né, desta noite. E vou lembrar a nossa agenda antes da nossa vibração. A semana que vem teremos aqui a Maria Clara. Ela vai falar sobre obsessão. O tema dela é obsessão e desobsessão. Então, fica o convite, nesse mesmo horário, né? Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, se quiser entrar, é só me falar que eu coloco lá. Lá eu só coloco o link, recadinhos, né? Para que a gente possa, assim, estar mais em contato. Então, vamos agora, meus amigos, agradecendo muito a Deus, nosso Pai Criador, de tudo que há vida sobre a terra, Jesus, nosso Mestre Maior, a equipe do senhor José Marcos Garcia, esse espírito que tanto também nos ensinou durante essa última estadia aqui na Terra, né? Trouxe-nos muitos conhecimentos. Rogamos também pelos espíritos familiares que nos visitam, né? Os que têm permissão no momento do Evangelho em nossos lares. Agradecemos e pedimos o amparo, a proteção, para que possamos, cada dia, galgar um degrauzinho da nossa escala evolutiva. Pedimos também a fluidificação das nossas águas, as energias do passe, né? Que recebemos neste momento para refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá também no nosso corpo material. Que essas energias fortalecedoras de paz, de luz, de amor, de saúde, possa chegar a todos os nossos entes queridos que estão mais distantes, os desencarnados, nossos companheiros do dia a dia, por aqueles que estão na rua, Senhor, sem um lar, sem um teto, para os que estão nos presídios, para aqueles nossos irmãos que, por um motivo ou outro, subtraíram as suas vidas, que eles possam ser abençoados, Senhor. Os que estão nos lares de idosos, nos abrigos de menores, que eles recebam toda a luz, toda a paz, todo o amor, Senhor. Abençoe a todos. Seu Adalto? Sim. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que andam distantes do bem.
com a proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, amigos que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e sigamos sempre em frente. Parabéns para a Tânia e para a Valdete. A Valdete falou e para a Tânia, que organiza tão bem esse estudo, né? Ela merece.